Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este momento de oração e meditação. Ao abrir os olhos neste novo amanhecer, respirem fundo e sintam o dom precioso da vida. Cada dia é um recomeço dado por Deus, uma nova página em branco para ser escrita com fé, gratidão e esperança. O amanhecer não é apenas o início de mais um dia, mas um convite divino para recomeçar com o coração em paz e a alma confiante. Nesta manhã, o Espírito de Deus convida você a fazer diferente, a começar o dia agradecendo, entregando tudo nas mãos do Criador e recebendo dele uma nova porção de paz. Antes de nos recolhermos em oração, vamos permitir que a alma escute com atenção uma mensagem de profundo amor, uma mensagem que atravessa os tempos, que chega suave como o vento da manhã. Este é um momento de oração e meditação no Salmo 23, um dos textos mais profundos e consoladores de toda a palavra. Hoje, não estamos apenas lendo um salmo antigo, mas abrindo o coração para uma experiência viva com o Deus que guia, sustenta e consola. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que frase simples e ao mesmo tempo tão completa. Ela carrega em si a essência da fé, a confiança plena de quem já descobriu que não está só, mesmo em meio às tempestades. Quantas vezes na vida sentimos como se estivéssemos perdidos num deserto sem direção, cansados de tentar, desanimados por esperar respostas que parecem não vir. Quantas noites foram atravessadas com o coração pesado, o pensamento inquieto, a alma gritando por alívio. É por isso que esta oração é para você. Pare tudo agora e permaneça comigo até o final, porque algo profundo vai acontecer dentro do seu espírito. Este é um tempo de acalmar o coração e deixar que a presença divina envolva todo o seu ser. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não estava em um palácio, mas no meio do campo, cuidando de ovelhas que dependiam totalmente do seu olhar. E é exatamente assim que Deus olha para nós, com paciência, com ternura, com cuidado constante. Ele não é um pastor distante. Ele é presença, é cuidado, é descanso. Se hoje você sente que está cansado, se carrega preocupações que ninguém entende, se o medo do futuro tem te deixado inquieto, saiba que este é o momento em que Deus quer te conduzir para águas tranquilas. Respire fundo, solte o peso. Deixe que o coração desacelere e que a mente se volte para o alto. Há uma voz suave te chamando de volta para o centro, para o equilíbrio, para a paz que não depende de circunstâncias. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não precisa controlar tudo, não precisa entender tudo, não precisa resolver tudo. Há alguém guiando o seu caminho com sabedoria e amor. Mesmo que você não veja agora, há propósito em cada curva, há sentido em cada pausa. Este vídeo é mais do que uma oração, é um encontro espiritual. E quando o coração se abre de verdade, o Espírito de Deus começa a transformar o invisível. Enquanto você escuta esta mensagem, a paz começa a repousar sobre o seu ambiente. O medo vai se afastando e o consolo vai se tornando real. É assim que o Salmo age. Ele entra como um bálsamo e cura aquilo que as palavras humanas não alcançam. O Senhor é o seu pastor e está te chamando para descansar nele. Permaneça comigo nesta jornada, porque nas próximas palavras você vai sentir que algo dentro de você começa a se alinhar novamente com a esperança. Deus está te conduzindo para um lugar de descanso interior. E nenhuma tempestade é capaz de impedir o que ele já começou a fazer em sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de incerteza, sentindo falta de algo que não consegue explicar, uma saudade de si mesmo, um vazio que nenhuma distração consegue preencher. O Salmo 23 é um convite para descansar novamente nos braços de Deus, o pastor que não dorme, que não se esquece, que não julga as tuas quedas.
mas te levanta com ternura. Ele conhece as tuas noites mal dormidas, as lágrimas que ninguém viu, os medos que você não conseguiu confessar. E mesmo assim, Ele continua te chamando pelo nome, dizendo: vem, porque nada te faltará enquanto estiveres comigo. Pare tudo por alguns minutos e apenas ouça. Deixe a palavra penetrar devagar, como água que acalma a sede. Nada me faltará não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que em cada uma delas haverá provisão, consolo e direção. Mesmo na escassez haverá paz, mesmo na dor haverá presença, mesmo na dúvida haverá uma voz dizendo: eu estou aqui. E é essa voz que você vai ouvir hoje, sussurrando suavemente dentro da sua alma. Então, amado, amada, feche os olhos e diga com fé: o Senhor é o meu pastor. Deixe que essas palavras ecoem dentro de você até que todo o peso do dia se dissolva. Que o medo se torne leveza, que o coração se torne campo fértil para a esperança florescer. Porque quando o Senhor é o pastor, o caminho se ilumina, a alma encontra abrigo e o coração volta a respirar em paz. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 23 é mais do que poesia antiga. Ele é uma estrada espiritual, um caminho que atravessa os vales da alma humana e nos conduz até o coração de Deus. Quando Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele não falava de uma vida sem desafios, mas de uma fé que aprende a descansar mesmo em meio às tempestades. Ele sabia o que era caminhar entre perigos, sentir medo, ser perseguido e ainda assim encontrar repouso na presença divina. Essa é a grande revelação deste salmo. A verdadeira abundância não está em ter tudo, mas em saber que com Deus nunca estamos sós. A palavra pastor aqui representa cuidado constante, vigilância amorosa, direção segura. O pastor conhece o caminho antes das ovelhas. Ele sabe onde há sombra e onde há perigo. Ele sabe o momento certo de parar e o momento de seguir. Assim também é o nosso Deus. Quando o caminho se torna incerto e o futuro parece nublado, Ele já preparou o lugar onde você vai descansar. Mesmo quando você não entende o porquê de certas coisas, o pastor entende. Ele vê o que você não vê, ele antecipa os passos que você ainda vai dar. O salmo continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que imagem linda e poderosa! O salmista não fala de pressa, mas de pausa. Não fala de luta, mas de descanso. O pastor conduz a alma cansada para um lugar de serenidade, de calma interior, onde o coração encontra paz e o corpo volta a respirar com leveza. O verde dos pastos é símbolo de renovação, e as águas tranquilas representam cura, limpeza, recomeço. Quantas vezes, amados, nós nos esquecemos de parar? Vivemos em alerta constante, tentando resolver o que só Deus pode resolver, e acabamos nos distanciando da suavidade do Espírito. Hoje o Senhor te convida a desacelerar. Ele te diz: deita-te um pouco nos meus pastos verdes, deixa que eu refrigere a tua alma. Sim, essa expressão, refrigera a minha alma, é uma das mais belas da Escritura, porque fala de restauração interior. O pastor não apenas nos protege de fora, ele cuida de dentro. Ele vai aos lugares feridos da mente e do coração, e ali sopra um vento de paz. Ele cura lembranças, acalma pensamentos, devolve sentido àquilo que parecia perdido. Quando o texto diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Davi está dizendo que o caminho da fé é um caminho de retidão, não por mérito, mas por amor. O pastor nos guia não para nos controlar, mas para nos guardar. Ele sabe que o desvio pode ser perigoso, que o atalho pode ferir, que o cansaço pode nos fazer parar. Por isso, ele caminha conosco, pacientemente, sem pressa, até que o coração aprenda a confiar novamente. E é nessa confiança que nasce a verdadeira paz.
Paz não é ausência de problemas, é presença de direção. Quando sabemos quem guia, o medo perde a força. Quando sabemos quem está à frente, o peso da incerteza se torna leve. O pastor está guiando você agora, mesmo que a estrada pareça silenciosa. E enquanto você caminha, ele prepara o terreno, limpa o caminho e sussurra: segue, porque eu estou contigo. Amados irmãos e irmãs, escrevam aí nos comentários com fé e serenidade: eu descanso nas promessas do Senhor. Essa frase é mais do que palavras, é uma semente espiritual. Cada vez que você declara isso, o medo se enfraquece e a confiança cresce. Agora, continue comigo, porque no próximo capítulo entraremos no primeiro momento de oração e clamor, onde vamos nos entregar por inteiro à condução desse pastor que guia com amor e nos renova por dentro. Queridos irmãos e irmãs, agora que já entendemos o coração do Salmo 23, é hora de abrir o coração e deixar que o pastor fale com cada um de nós. Respire fundo, feche os olhos se puder e permita que esta oração envolva a sua alma como um manto de tranquilidade. Que cada palavra seja um toque de consolo, um gesto de cuidado vindo do céu. Senhor, nosso pastor amado, nós nos colocamos diante de Ti neste instante de silêncio e fé. Quantas vezes, Senhor, a vida parece pesada demais, o corpo cansado demais, a mente cheia demais. Mas hoje, com humildade, paramos tudo e dizemos: o Senhor é o nosso pastor. Não há falta no coração que confia em Ti. Mesmo quando o mundo grita ao redor, mesmo quando o dia termina em cansaço e dúvida, a Tua voz ainda é brisa suave que acalma o interior. Conduz-nos, Senhor, às águas tranquilas do Teu Espírito. Passa com Tua presença pelos lugares agitados da nossa alma, pelas lembranças que ainda doem, pelas feridas que insistem em sangrar em silêncio. Dá-nos descanso onde antes havia inquietação. Dá-nos leveza onde havia peso. Dá-nos serenidade onde antes reinava o medo. Nós entregamos agora, Senhor, o controle daquilo que não conseguimos entender. Entregamos os planos que não se cumpriram, os sonhos que se perderam no caminho, as esperas que se tornaram longas demais. Tu és o pastor que não nos apressa, que entende o tempo certo de cada coisa e que nos conduz com amor, mesmo quando não sabemos para onde ir. Refrigera, Senhor, a nossa alma. Sopra sobre cada coração cansado o vento da Tua paz. Acalma os pensamentos que correm sem direção. A Tua presença é repouso, é abrigo, é o lar que sempre nos espera. Quando estamos contigo, não falta sentido, não falta esperança, não falta amor. E neste momento, Senhor, eu oro por cada pessoa que escuta esta oração. Que onde houver um coração inquieto, haja agora calmaria. Que onde houver medo, nasça confiança. Que onde houver cansaço, floresça força. Que cada alma aqui encontre de novo o verde dos Teus pastos, a suavidade das Tuas águas, o toque da Tua mão que guia e consola. Senhor, ensina-nos a deitar em Teus braços com fé. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos. Ensina-nos a descansar, mesmo quando a tempestade ainda não cessou. Que cada respiração agora seja oração silenciosa, dizendo: eu confio em Ti, meu Deus. Eu confio no Teu cuidado, eu confio no Teu tempo. Amados irmãos e irmãs, permaneçam em silêncio por um instante. Sinta o descanso do pastor que está te conduzindo neste exato momento. Sinta o consolo que vem do alto, o alívio que se espalha pelo corpo, a calma que se instala na mente. Você não está só. Há um olhar atento te acompanhando, há um amor imenso te cercando. Deixe o coração dizer sem pressa: o Senhor é o meu pastor. Eu confio e descanso em Ti. Permaneça assim por alguns segundos, sentindo a presença suave do Espírito de Deus envolvê-lo por completo. Porque quando o coração silencia, Deus fala. E quando Ele fala, o medo se dissolve. E quando Ele guia, o caminho se torna leve.
que essa paz permaneça contigo. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 23 é mais do que um texto antigo, é uma respiração da alma. Cada palavra é um passo em direção à paz. Quando o salmista diz, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele está dizendo ao coração cansado que existe um lugar de descanso mesmo em meio à dor. Ele nos lembra que a vida com Deus não é uma sequência de lutas, mas uma jornada de confiança. Nada me faltará, porque aquele que guia os meus passos conhece o caminho melhor do que eu. Nada me faltará, porque mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, há um amor silencioso me sustentando. Nada me faltará, porque o Senhor não me abandona nas horas escuras. Ele permanece ao meu lado quando ninguém mais entende o que se passa dentro de mim. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que imagem doce, irmãos e irmãs! É o pastor que convida a alma a repousar, que diz, fica quieta um pouco, respira, eu estou aqui. É Ele quem nos conduz quando já não sabemos para onde ir, quem estende a mão quando o chão parece sumir, quem coloca paz onde antes havia ruído. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e terminamos exaustos, tentando carregar fardos que não foram feitos para nós. Mas o pastor não nos pede pressa, ele nos pede entrega. Ele diz, segue comigo, e o simples ato de segui-lo já é o início da cura. Quando ele nos leva a águas tranquilas, não é apenas o corpo que descansa, é a mente que silencia, é o coração que se reorganiza. O salmo continua, refrigera a minha alma. Que expressão poderosa e tão necessária. Refrigera, renova, acalma. O pastor toca as feridas que ninguém viu. Fala com ternura às partes cansadas do nosso ser e sopra vida nova onde antes havia apenas desânimo. Quando a alma está sobrecarregada, ele chega com mansidão e diz, vem descansar em mim. E é isso que acontece quando nos permitimos parar diante de Deus. O ruído interno se dissolve, a ansiedade perde força, o peso se transforma em leveza. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E isso significa que o caminho pode ser estreito, mas é seguro. Mesmo quando não compreendemos o porquê das demoras, o pastor sabe o destino. Ele não guia para o acaso, ele guia por amor. Cada curva do caminho tem um propósito invisível. Cada pausa tem um sentido escondido. Cada silêncio é uma lição disfarçada de espera. E quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele revela o segredo da coragem espiritual. Não é ausência de medo, é presença de companhia. O pastor não impede que passemos por vales, mas caminha dentro deles conosco. Ele não promete um caminho sem sombra, mas promete luz que nunca se apaga. E quando a alma entende isso, ela se aquieta. O medo não desaparece de repente, mas perde o controle. E o coração, antes dominado pelo pavor, começa a bater em paz. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o salmista. A vara corrige o rumo, o cajado resgata quando caímos. Ambos são sinais de cuidado, não de castigo. Deus não nos fere para punir, Ele nos toca para guiar. Sua disciplina é amorosa e sua correção é proteção. Ele não nos deixa perdidos, mas nos chama de volta sempre que desviamos. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos que me cercam. Que promessa linda! Mesmo em tempos difíceis, o pastor nos alimenta de esperança. Mesmo em meio a pressões, ele nos serve paz. A mesa aqui é símbolo de honra, de provisão e de restauração. Ele não apenas nos sustenta, ele nos fortalece diante daquilo que um dia nos feriu. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Óleo é símbolo da presença divina. Quando Deus unge, Ele marca, Ele cura, Ele sela. E quando o cálice transborda, é sinal de que a alma já não está vazia.
a abundância interior, a alegria que não depende de circunstâncias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso quer dizer que o amor de Deus não é visita passageira, é companhia permanente. Onde quer que eu vá, a bondade me acompanha. Onde quer que eu esteja, a misericórdia me alcança, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o fim e o começo de tudo, viver na presença de Deus. Estar em sua casa não é apenas um lugar físico, é um estado de alma. É viver em paz, mesmo no caos. É saber que o pastor continua guiando, mesmo quando o horizonte desaparece. Que esse salmo não seja apenas palavras ditas, mas caminho percorrido. Que cada frase se transforme em paisagem dentro de você. Os campos verdes da fé, as águas tranquilas da esperança, a mesa farta da confiança e o perfume do óleo da presença divina cobrindo a sua mente. Respire fundo agora e diga suavemente com fé e serenidade: o Senhor é o meu pastor e a sua presença me basta. Amados, agora chegamos ao momento em que a alma desperta completamente para o amor do pastor. É o instante em que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. É aqui que o coração, antes cansado e dividido, encontra o repouso perfeito. Quando o salmista diz que o Senhor prepara uma mesa diante dele, unge sua cabeça com óleo e faz o cálice transbordar, ele está dizendo que a presença de Deus transforma o deserto em jardim, o medo em segurança, a falta em abundância. Quantas vezes achamos que o tempo da colheita nunca virá, que o sol não voltará a brilhar, que o silêncio de Deus significa ausência. Mas o Salmo 23 nos lembra: há um tempo certo para tudo. O pastor não se atrasa, ele chega na hora exata quando a alma já aprendeu a confiar. E então ele nos senta à mesa do consolo. Essa mesa é espiritual, é interior, é lugar onde somos alimentados por esperança, fé e gratidão. E é nesse lugar sagrado que o coração se ergue e declara: o meu cálice transborda. Transborda de paz, transborda de amor, transborda de certeza de que tudo o que aconteceu me trouxe até aqui, ao centro da vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora é hora de declarar vitória. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, a vitória já começou dentro de você. Diga com fé, aí onde você está, em silêncio ou em voz suave: o Senhor é o meu pastor e a minha alma está em paz. Que cada palavra seja uma semente de renovo. Não espere o fim da tempestade para sentir a calma. A calma vem quando você confia que o pastor continua guiando, mesmo quando o caminho ainda está encoberto pela névoa. Ele sabe onde está te levando. Há um propósito por trás de cada curva, e quando essa jornada terminar, você vai olhar para trás e entender que cada passo foi cuidado, que nada foi em vão. A tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o selo da promessa. Bondade e misericórdia não são visitantes ocasionais, são companheiras fiéis. Elas caminham conosco quando sorrimos e também quando choramos. Mesmo quando nos sentimos perdidos, a bondade de Deus nos acha. Mesmo quando falhamos, a misericórdia nos abraça. Elas nos seguem como sombra de luz, lembrando que o amor divino não se cansa de nos alcançar. Agora, imagine a cena dentro do seu coração. Você caminhando por um vale, mas o céu começa a se abrir. A luz do amanhecer toca o rosto, o vento muda, o ar fica leve e lá está o pastor, sorrindo, estendendo a mão e dizendo: eu sempre estive aqui. É assim que Deus age, silenciosamente, mas de forma constante. Ele nunca deixou de te guiar, mesmo quando você pensou que estava caminhando sozinho. Hoje é dia de declarar com coragem: a minha vida está nas mãos de Deus e tudo está se ajustando para o bem. Repita isso com convicção, pois as palavras que saem da boca moldam o ambiente da alma. Quando você fala fé, o coração acredita.
Quando você acredita, o espírito se fortalece. E quando o espírito se fortalece, a paz toma conta do corpo. Que neste momento o seu lar, seu ambiente e sua mente sejam cercados por essa presença suave. Que toda inquietação desapareça, que toda ansiedade se dissolva. O pastor está aí com você, e onde ele está, há descanso. Onde ele pisa, flores nascem. Onde ele fala, o medo silencia. Onde ele toca, tudo renasce. Se esta oração está te tocando, meu irmão, minha irmã, lembre-se de se inscrever, compartilhar e deixar essa mensagem chegar a mais corações. Há pessoas que precisam ouvir essa paz, sentir esse mesmo cuidado, ser lembradas de que não estão sozinhas. Espalhe essa palavra como um gesto de amor. Agora feche os olhos, respire fundo e declare comigo, em espírito e verdade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na presença de Deus para sempre. Que essa seja a tua declaração de vitória, que ela ecoe no teu coração como música suave, como oração constante, como certeza de que a jornada, por mais longa que pareça, já está sendo conduzida pelas mãos do amor divino. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada espiritual, guiada pelo Salmo 23, e talvez o seu coração esteja mais leve agora. Talvez você esteja sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Aquela sensação de que algo silenciosamente foi restaurado dentro de você, mesmo que o mundo ao redor ainda pareça o mesmo. Isso é o cuidado do pastor. Ele não muda tudo de fora para dentro. Ele muda de dentro para fora. Ele começa no coração, na mente, no pensamento, e aos poucos tudo ao redor se reorganiza, tudo se realinha, tudo se torna mais claro. Hoje você caminhou por verdes pastos, bebeu das águas tranquilas da presença divina, atravessou o vale com coragem e chegou à mesa da comunhão, onde o cálice transborda de gratidão. E agora, neste encerramento, é tempo de agradecer, tempo de repousar na certeza de que o amor de Deus te acompanha onde quer que você vá. Senhor, nós te agradecemos por esta oração, por esta palavra que acalmou corações e restaurou esperanças. Obrigado por guiar cada passo desta caminhada, por falar com doçura aos nossos medos e nos lembrar que nunca estivemos sozinhos. Obrigado pelos dias difíceis que nos ensinaram a depender de Ti e pelos dias de paz que nos mostraram o quanto é bom caminhar contigo. Obrigado porque o Senhor tem sido o pastor constante da nossa história, cuidando mesmo quando não percebemos, guiando mesmo quando resistimos, sustentando mesmo quando duvidamos. Que a Tua presença permaneça conosco, não apenas neste momento de oração, mas em cada amanhecer, em cada decisão, em cada respiração. Amados irmãos e irmãs, que a presença de Deus continue acompanhando você como uma brisa suave, refrescando os pensamentos, acalmando os medos, curando o invisível. Que a bondade e a misericórdia do Senhor sigam os teus passos hoje e sempre, e que a tua casa seja lembrada como um lugar de paz, de reconciliação, de descanso e de fé viva. Que cada pessoa que entrar no seu lar sinta esse ambiente diferente, essa atmosfera leve, essa calma que vem do alto. Porque onde Deus habita, a vida floresce. E agora, antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite do coração. Escreva nos comentários, com fé e gratidão, esta frase poderosa que sela a nossa oração de hoje. A vitória já está decretada sobre a minha vida em nome de Jesus. Escreva com convicção, pois essa declaração tem força espiritual. Ela confirma no visível o que já foi conquistado no invisível. E se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Alguém que talvez esteja passando por um vale e precise ser lembrado de que o pastor ainda está guiando, de que o amor ainda está presente, de que a vida ainda tem direção. E se você ainda não faz parte desta comunidade de fé, inscreva-se, ative o sininho e caminhe conosco.
Aqui, cada oração é uma semente de esperança, cada palavra é uma chama acesa, cada vídeo é um convite para recomeçar com mais paz e mais fé. Estamos construindo juntos uma casa espiritual, onde todos são bem-vindos, onde ninguém fica para trás, onde a presença de Deus é real e constante. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele ilumine o teu caminho e te envolva com a sua paz. Que os teus dias sejam cheios de significado e que a tua alma permaneça firme, confiante e tranquila. E que sempre que precisar, você volte aqui para se lembrar de que há um pastor cuidando de tudo, mesmo quando o silêncio parece longo. Agora respire fundo e sinta o descanso que só vem da presença divina. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. E a bondade e a misericórdia dele continuarão te acompanhando por todos os dias da tua vida. Vá em paz, com o coração leve, com o espírito renovado e com a certeza de que o céu está cuidando de cada detalhe. A vitória já está decretada sobre a sua vida, em nome de Jesus.